quem veio especialmente hoje acompanhando 3 adolescentes hoje no programa, no nosso quadro Águia, né, no nosso quadro de educação, é o professor Alex, que é professor de Filosofia e História do 6º ao 9º ano do Fundamental. Inclusive a professora Márcia está sempre acompanhando, um beijinho, você sempre fotografando e é parceirona, sempre vem no programa. Então, professora, a gente vai falar justamente da importância que a gente fala filosofia, né? Parece uma coisa tão distante da nossa realidade e ela é tão presente em todos os momentos da nossa vida, justamente a importância da filosofia para o ensino fundamental, professor Alex. Bom dia meninas. Hoje nós temos lá na pontinha a Kiara, a Luísa e a Júlia. Troquei vocês? Não. Tudo tá certo, né? Então tá bom. Tudo certo? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu trabalho filosofia com o ensino fundamental do 6º ao 9º ano, Sim. né? E a disciplina de filosofia ela é muito importante porque ela faz a criança refletir e pensar sobre não só sobre o meio que ela se encontra, né? Mas também a criança em si ela já é curiosa, né? Ela é questionadora. Então a filosofia ela auxilia para uma matéria assim que faz com que aquelas questões que são colocadas como dadas, a criança ela consiga refletir sobre isso e criar um pensamento crítico e também voltado assim para a ética, né? Tem um conteúdo, um material, como que é trabalhado isso em sala de aula, né? Porque ela leva para o aluno o questionamento, né? Principalmente, né? Ou a autoobservação, essa parte da comparação das atitudes dentro de uma sociedade, dentro da própria família, nos relacionamentos. Qual é o material que vocês usam para a filosofia dentro da sala de aula? Então, nós temos um material que a gente utiliza ele do 6º ao 9º ano, né? A gente segue uma linha histórica que vai dos filósofos gregos antigos até os contemporâneos, mas sempre focando assim em temas atuais, assim que são colocados no Enem também, ou são temas questões que caem no Enem, podem ter caído no Enem ou que poderão cair, Sim. Mas também temas atuais para se debater assim entre os alunos em sala de aula. E especificamente discutir o papel da mulher na sociedade contemporânea. O papel da mulher, violência, discriminação também. A gente sempre procura assim dentro da filosofia trazer esses debates assim, né, para que haja assim um posicionamento, uma reflexão sobre esses assuntos que são atuais e fazem parte da nossa sociedade, né? Nós temos 3 adolescentes. Eu perguntei, vocês estão com que idade, Luísa? 13. Fala perto do número. 13. A Júlia? 14. E a Kiara? 13. 13, né? Que ela tem essa carinha de séria, mas ela é muito querida, ela é compenetrada, estudiosa, as 3, né? Vamos falar, então, o posicionamento de vocês, justamente neste ano de 2018, né, que nós comemoramos 11 anos da Lei Maria da Penha, que é uma das mais conhecidas pela sociedade, né? E também os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, né? Eu gostaria de saber justamente sobre os avanços, o posicionamento de vocês, o que vocês pensam sobre isso. Bom, mesmo com todos esses avanços, né, tendo os direitos humanos, tendo a Lei Maria da Penha, é claro que ainda existe essa questão da discriminação, tanto pela questão social, como a mulher sendo tratada como inferior, ou na questão do assédio, que tem o assédio verbal e o assédio sexual. Isso precisa ainda ser muito discutido, porque ainda é muito comum, infelizmente. Vocês percebem que ainda faz parte da nossa realidade, da nossa sociedade, né? Por mais que a mulher já tenha avançado no próprio direito de se posicionar, de falar não, isso eu não quero, né? Isso não me pertence. Isso é muito atual e é a nossa rotina, é o nosso dia a dia. Constantemente a gente vê na mídia, né, nos noticiários e na nossa própria realidade em Pato Branco. Até essa semana, vocês já sabem, dentro das redes sociais, por exemplo, de pessoas com atos libidinosos de homens abordando mulheres. Isso também é uma agressão dentro da nossa, faz parte da nossa realidade, mesmo sendo uma cidade de porte pequeno, né? Você também pensa dessa mesma forma? Eu gostaria de saber até a opinião da Kiara lá na pontinha. Sim, na verdade, porque os filósofos que a gente está estudando agora, que são os filósofos existencialistas, tem a Simone de Beauvoir, e daí ela estava na década de 40 pensando nisso, na questão da mulher, mas ainda é bem atual, porque mesmo tentando mudar, mesmo fazendo essas leis, não tem como mudar as pessoas e como elas pensam. E mesmo que seja ilegal, as pessoas têm que ter ética e pensar nos outros também. E parar de pensar que a mulher é inferior.
Porque, na verdade, e a própria Simone de Beauvoir falava que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher, né? Com o nosso pensamento, com a nossa postura, é mais ou menos esse o caminho. Esses assuntos abordados são abordados dentro da sala de aula, professor? Sim. Com a participação também, claro, da classe toda, né? Os meninos também discutem de igual para igual, são as mesmas questões. A gente aborda isso dentro da sala de aula, né? Com todos os alunos, né? Mas só que quando eu trabalho esses assuntos dentro da sala de aula, eu sempre tenho cuidado, né, para trabalhar, trazendo vários autores para dialogar com isso, assim, mas focando mais numa questão pedagógica, né, sempre não fazer apologia à violência, mas sempre trazendo as discussões assim para a reflexão dos próprios alunos, né, com o seu cotidiano e com a sociedade onde eles estão, né? Porque essas questões, por exemplo, a Lei da Maria da Penha é uma lei, né? Sim. Assim também como nós temos esse ano que são 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Então todas essas questões são leis que devem ser trabalhadas dentro da sala de aula, né? Então a gente procura abordar no Águia todas essas leis, focando assim muito na questão ética da construção do aluno em sala de aula, né? E sem contar também que pode vir à tona, por exemplo, vivências, né? Experiências da própria família que o aluno traz para a sala de aula, onde pode também acontecer a própria violência. É isso? Você Exato. se depara com essa situação também. Mas a gente sempre procura isso que eu queria saber, qual é o papel refletir, do professor neste momento, né? Quando vem à tona, por exemplo, uma experiência de um próprio aluno que está vivenciando isso. Eu sou, né, o mediador ali, mediador. né? Então a gente tenta resolver isso de uma forma mais pedagógica possível, né, dentro do contexto escolar. Perfeito. E como que vocês discutem entre vocês? Vocês acham importante conversar sobre isso? Em que momento isso é discutido dentro, claro, na própria sala de aula, mas depois essa discussão se estende, por exemplo, na hora que vocês estão no lanche, fora da sala de aula? Vocês comentam sobre vocês têm essa preocupação? Sim, esse porque, cuidado? tipo, a filosofia, ela ajuda a pensar sobre nós mesmos. Sim. Então, cada aula, vamos dizer assim, ela faz uma reflexão que a gente fez errado, que a gente pode melhorar. E em aula, quando a gente estuda sobre alguns pensadores, a gente vê que muitos deles eram à frente da sua época, porque eles discutiam coisas que hoje ainda são muito pertinentes. Um exemplo é a política, que era um pensamento de Platão, e o papel da mulher, que era um pensamento da filosofia de Simone de Beauvoir. Perfeito. E como que vocês observam, por exemplo, o papel da mulher na política, a importância da participação também da mulher na política no mundo de hoje, que a gente sabe que ainda é em número bastante reduzido, né? Vocês consideram importante a mulher fazer parte do mundo político, de tomar as decisões também? Sim, porque a mulher e o homem, eles têm visões diferentes, então é bom, tipo, ter dois lados de uma opinião. Para que haja esse equilíbrio, né? E o que vocês acham que a mulher, ela tem esse empoderamento, que hoje é um termo tão usado, e que ela pode usar em benefício próprio, por exemplo, a seu favor? Chiara, o que você acha que é forte na mulher hoje? Na verdade, eu acho que cada um é cada um. Então, existem pessoas fracas e existem pessoas mais fortes, mas, na verdade, a mulher, ela pode ser o que ela quiser, mas ela só tem que ter essa autoestima e poder, tipo, se ela conseguir pensar que ela não é inferior a um homem, ela consegue chegar a lugares incríveis, assim. O que nos diferencia da mulher e do homem que vocês acham basicamente importante, Lu? A parte, por exemplo, das emoções, da sensibilidade, você acha que isso tem uma força, é um diferencial? É claro que é, porque a mulher, muitas vezes, ela pode ser considerada mais sensível para alguns assuntos, ou até, algumas vezes, entender mais de alguns assuntos específicos. Então, para casos que realmente envolvam sensibilidade, principalmente, é muito mais fácil você conversar com uma mulher sobre isso. A filosofia nos ajuda a nos tornarmos cidadãos melhores, vocês consideram, para a sociedade? E tem essa ajuda, sim? Sim, porque já começando no 6º ano, a gente já tem o estudo de ética, essas coisas, né? Éticas, valores, perfeito, que isso se absorve dentro da própria sala de aula. E você tem uma grande incumbência, né, de repassar todo esse conteúdo, né, professor Alex? Tem o respaldo da própria escola, que tem essa mesma proposta, esse mesmo pensamento. É unânime, né? Perfeito.
futuras fortes e valorosas e grandes mulheres, né, que servem de exemplo. Que bom poder ter esse questionamento, ter esse respaldo e esse conteúdo todo na formação de vocês, da personalidade, do caráter, da cidadania, muito importante. Aí teremos futuras, o quê, professor? Líderes, né? Podemos considerar assim? Sim. Com bons pensamentos, né? A gente pode falar assim, com uma cabecinha boa dentro do equilíbrio. Que bom, meninas, que vocês estão com essa estrutura e tem essa possibilidade de discutir isso dentro de uma sala de aula, por exemplo, né? Teriam algum recadinho para deixar para as meninas, por exemplo, da idade de vocês, com esse pensamento de, por exemplo, com relação à violência? Qual o principal cuidado que uma menina de 14 anos deve ter hoje dentro da sociedade? Eu penso... Eu acho que, na verdade, as meninas não tinham que ter cuidado consigo mesmas e os meninos que tinham que aprender a respeitar elas. O que, Kiara? Eu acho que elas não tinham que aprender a cuidar de si mesmas para elas não acabarem sendo agredidas e os meninos que tinham que aprender a respeitar as meninas e não tratar elas mal. Vocês pensam dessa mesma forma? Com relação... E vocês passam isso quando quem tem irmãos ou namoradinha ou paquera, vocês conversam sobre isso? Vocês não estão namorando ainda, né? Não, né? Mas existe essa preocupação, né? Com certeza, já para futuros relacionamentos e que também entra a filosofia, para ter todo esse conteúdo com harmonia, né? Olha, muito obrigada. Esse é um assunto que a gente poderia ficar muito mais, né? Em função do nosso tempo, mas obrigada por terem vindo participar, pelo conteúdo que já é discutido dentro de sala de aula. Vocês estão se preparando agora já estudando para o Enem? Para vestibular, já daqui para frente, já daqui quantos anos? 1, 2 anos, né? 2. Já daqui 2 anos. O que você quer fazer? Qual é o curso que você pretende? Eu estou em dúvida entre duas coisas bem diferentes, entre arquitetura e talvez medicina. Opa, totalmente diferente. E a Kiara? Direito. Direito. E a Júlia? Eu quero fazer medicina. Medicina. São ótimas alunas, com certeza. Ótimas alunas. Perfeito. O professor daqui é orgulhoso, né? Obrigada também a professora Márcia, sempre acompanhando a galera aqui, tá? Obrigada, meninas. Bons pensamentos, viu? Para vocês sempre, tá bom?